Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E aqui hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante que é a CCS de tanque. Mais especificamente, a gente vai falar sobre como abaixar a CCS do tanque da propriedade rural. Bom, por que é importante a gente conversar sobre esse tema? Tá? A CCS do tanque da propriedade rural, ela diz pra gente sobre a sanidade do meu animal, tá? Então, quando eu tenho animais que estão produzindo leite e esse leite de todos os animais vai para o tanque e esse leite que está no tanque, ele é analisado, ele vai aparecer um valor de CCS, tá? Esse valor de CCS, da contagem das células somáticas, ele vai dizer pra gente se os animais que estão produzindo leite são animais sadios. A gente tem uma instrução normativa que diz que é obrigatório que a CCS do tanque esteja abaixo de 500 mil, tá? Então isso não sou eu que estou falando, não é... Quem está falando isso é o Ministério da Agricultura através da instrução normativa. Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber é que quando a gente fala sobre abaixar a CCS de tanque, do leite do tanque, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente vai estar falando sobre, em um primeiro momento, o valor abaixo de 500 mil, tá? Que seria o valor estabelecido pela instrução normativa, e depois, em um segundo momento, na evolução do nosso trabalho na propriedade rural, a gente tem que ter como meta que a CCS do tanque esteja abaixo de 200 mil. Tá? Quando a gente tem a meta, mira na meta da CCS estar abaixo de 200 mil no tanque, no leite do tanque, significa que eu estou no objetivo do meu animal que está produzindo leite, a maioria deles estejam saudáveis. Tá? Então, CCS de tanque abaixo de 500 mil é para me adequar à legislação, e a CCS de tanque, de leite de tanque abaixo de 200 mil é para eu garantir que mais de 80% dos animais que estão produzindo leite são animais sadios, tá? Quando a gente fala de CCS de tanque, tá? A gente está falando basicamente de mastite subclínica. Tá? A gente não, vamos dizer assim, né? A gente não pensaria em mastite clínica, tá? Então aqui a gente não vai conversar sobre tratamento de mastite, tá? E por que é importante que a gente trabalhe na propriedade rural que produz leite e que a gente se atente aos valores de célula somática no tanque? É importante a gente verificar os valores de célula somática no tanque por dois motivos. Tá? O primeiro, porque isso diz respeito à sanidade do rebanho, tá? E o segundo momento é porque a CCS no tanque, ela vai trazer bonificações para o produtor que está produzindo leite, tá? Quando o produtor, ele tem a célula somática do tanque com um valor abaixo, né, da legislação ou abaixo de 200 mil, a gente garante que o leite desse produtor é um leite de muita qualidade e, como consequência, provavelmente o laticínio, né, com a sua política de bonificação, vai pagar mais pelo preço do litro do leite. E a gente sabe que ter a bonificação do leite, né, ter um valor acrescido no litro do leite de centavos, a gente sabe que isso, né, no final do mês é um valor que acresce no financeiro da propriedade rural, e isso é muito importante para a propriedade conseguir se manter na atividade. Tá? Então a gente também tem essa responsabilidade no fluxo de caixa da fazenda. Então, se você chega numa propriedade rural, tá, e encontra CCS acima de 500 mil, a gente tem algumas ações que a gente tem que fazer na fazenda, tá? Por exemplo, eu cheguei numa fazenda em que a CCS cheguei numa fazenda que a CCS de tanque, ela estava acima de 1 milhão, tá? E aí, quando a gente entra numa fazenda que a CCS ela está acima de 1 milhão, a gente tem, no primeiro momento, a gente tem dois caminhos para fazer, para poder excluir se existe essa situação ou não, tá? O primeiro caminho que você tem que fazer quando a CCS ela está acima de 500 mil, tá? Nesse caso, eu tive uma fazenda que a CCS estava acima de 1 milhão, tá? A primeira coisa que a gente tem que verificar é se
o teste da caneca está sendo bem feito e se não está indo leite de mastite clínica para o tanque, tá? O leite de mastite clínica, ele já é um leite de CCS muito alta, tá? Na casa dos milhões. Se você pega esse leite que tem CCS alta, que está na mastite clínica, mesmo que seja um grumo bem pequeno, ou alteração de coloração do leite, você pega esse leite, coloca no tanque, a CCS do leite desse tanque vai ser alta. Então, não tem o que fazer, ela vai ser alta. Então, você como consultor tem que instruir o produtor rural, instruir o ordenador, o colaborador, para que ele não deixe esse leite de mastite clínica ir para o tanque, tá? Além disso, né, além de aumentar a CCS do tanque, é ilegal colocar leite de mastite clínica no tanque para a venda no laticínio, tá? Para vender para o laticínio, para esse laticínio transformar esse leite em consumo, em um produto para consumo, tá? Então é proibido. Então são duas informações. Então, para o técnico, né, alerte o produtor da importância dele fazer um teste da caneca bem feito e tirar esse leite de mastite clínica do tanque, tá? E você que é produtor rural, ordenador, colaborador, lembre-se que é proibido leite de mastite clínica ir para o tanque, tá? Pronto. Essa é um caminho que a gente tem que verificar para ver se essa CCS ela está alta ou não, tá? O segundo caminho que a gente tem que fazer, que a gente tem que ir atrás, verificar, fazer o monitoramento, é entrar na cultura microbiológica, coletar um leite, uma porção do leite de tanque e mandar para um laboratório para a gente fazer a cultura microbiológica. Por que é importante fazer a cultura microbiológica? Porque a gente precisa de saber se existe um agente, tá, causador da mastite, clínica ou subclínica, chamado Streptococcus agalactiae. Quando a gente tem a presença dessa bactéria no leite do tanque, significa que existem animais positivos para Streptococcus agalactiae no rebanho. E o que essa informação significa para mim? Significa que, enquanto houver animais positivos para Streptococcus agalactiae no rebanho, a célula somática do leite do tanque, que é a junção do leite de todos os animais, vai continuar alta. Tá? Por que vai continuar alta? Porque o Streptococcus uberis, ele multiplica muito, em uma velocidade muito alta, dentro da glândula mamária. Então, obviamente, tá? Então, qual que é o caminho que ele segue? O Streptococcus agalactiae, ele entra na glândula mamária, se multiplica, pode causar, normalmente, uma mastite subclínica, tá? Vai ficar ali alojado. E ele vai se multiplicando em uma velocidade muito elevada. Então, a gente vai ter muita bactéria no leite desse animal. E quando a gente pega esse leite e a gente coloca no tanque, a gente está levando uma quantidade de bactéria muito elevada para o tanque. Lembrem-se que o leite que está no tanque, né, a coleta do leite, ela acontece dia sim, dia não. Tá? Então, o leite que eu coloco hoje, mesmo que ele seja refrigerado, ele vai ter um aumento de contagem de bactérias, tá? Independente da qualidade que ele esteja, ele vai ter um aumento esperado. Então, a gente tem que trazer isso para o mínimo possível. Se eu pego um leite que tem muitas bactérias, obviamente que a minha contagem das bactérias no tanque vai aumentar, tá? E se eu tenho muitas bactérias na glândula mamária, eu tenho um processo inflamatório acontecendo na glândula mamária o tempo inteiro, tá? E como consequência, a imunidade do animal, ela vai estar muito estimulada a proteger essa glândula mamária. Então, qual que é a consequência disso? Muita bactéria na glândula mamária, muita estimulação do sistema imune, aumento da célula somática. E aí, o que acontece? Esse leite vai para o tanque e aumenta a célula somática. Não tem como você saber não tem como você olhar para o leite, né, assim, visualmente saber se ele tem ou não tem Streptococcus agalactiae. A única forma de você saber se a sua fazenda que você trabalha tem Streptococcus agalactiae é fazendo a análise da cultura microbiológica. Essa é a única solução. E uma vez que você fez a análise do tanque, do leite no tanque e encontrou o Streptococcus agalactiae, você precisa rastrear quais são os animais. Não tem como você controlar a CCS de tanque, que é causada pela presença do Streptococcus agalactiae, sem descobrir quais são os animais.
porque vira uma bola de neve. Eu tenho animais positivos, esses animais positivos contaminam os animais sadios, aí esses animais que estão contaminados, né, ou vão ser secos, ou vão apresentar mastite clínica, e você vai tratar. Só que aí eu tenho outros animais positivos no rebanho. Então, é uma recontaminação constante do Streptococcus agalacti. E não tem como você olhar para o animal e saber se ele tem ou não tem Streptococcus agalacti. Não tem como você olhar para o leite e saber se ele tem ou ele não tem Streptococcus agalacti. A única forma disso acontecer é você fazer a cultura microbiológica, tá? Então, se você hoje chega na propriedade rural, olha para a CCS do tanque e acredita que a CCS de tanque está acima de 500 mil ou está acima de 200 mil, é uma CCS normal? É uma CCS esperada? Não é, tá? Você precisa de atuar ali, porque a mastite, né, que é representada pelo aumento da célula somática, ela traz muitos prejuízos para o animal. A gente tem uma informação que quanto maior a presença da mastite subclínica fora do controle, representa uma queda de 20% na produção de leite. Tá? Então imagina se você tem uma propriedade rural em que 100% dos animais estão com mastite subclínica, 80% dos animais estão com mastite subclínica. Isso significa que nesses animais de mastite subclínica a gente tem uma diminuição de 20% da produção de leite. Ao invés desse animal produzir 22 litros, ele está produzindo 20 litros, tá? Então, a produção de leite ali, ela não está real. E a gente está trazendo, e essa situação, ela traz prejuízo na propriedade rural. Então, no final das contas, trabalhar a qualidade do leite, focar em reduzir a CCS de tanque, que é o tema da nossa live hoje, é extremamente importante. Tanto para a gente trazer bonificações para o leite, para o litro do leite produzido, tanto para a sanidade do animal, quanto para aumento da produção de leite desse animal. Não adianta a gente... Não adianta você trabalhar a reprodução, trabalhar a nutrição do animal, sem que esse animal esteja sadio na glândula mamária, porque é ali que o leite é produzido. Não adianta a gente fazer uma nutrição se o animal ele não está comendo o que ele deveria comer, porque ele está com a presença de mastite. Então, é uma engrenagem que ela precisa de ser trabalhada em conjunto, tá? E aí vocês podem ouvir algumas informações que quando você ouve assim, CCS de tanque da propriedade rural está alto, né? Aí talvez você pense assim, mas o laticínio não paga por qualidade, então eu não preciso de trabalhar a CCS de tanque dessa fazenda, já que o laticínio não paga pela qualidade. A gente tem que lembrar que, como eu acabei de dizer, a qualidade do leite, ela é reflexo da saúde do animal. Se o seu animal tem mastite, ele não vai produzir um leite de CCS baixa, ele vai produzir um leite de CCS alta. Então não adianta, né, pensar só na questão de remuneração do litro do leite. A gente tem que lembrar que a CCS alta no tanque, ela está diretamente relacionada com a sanidade do animal. Então, se você não trabalha a CCS de tanque, pensando que o produtor ele não vai receber a mais por isso, saiba que, na verdade, esse não é o caminho do raciocínio. A gente trabalha a CCS de tanque principalmente para a sanidade desse animal, para ele realmente poder expressar a genética que ele tem. Não adianta a gente ter uma genética maravilhosa no rebanho, ter uma nutrição super alinhada, mas eu não cuidar da saúde do úbere, porque é no úbere que o leite é produzido. Como que a gente quer que o leite do animal seja produzido com qualidade, com volume, tá? Volume ideal, que é o que ele consegue produzir por causa da genética, se o úbere está doente. Não adianta, a mastite ela vai influenciar. A mastite é a inflamação na glândula mamária. Então, indiscutivelmente, a presença da mastite vai prejudicar a produção desse animal, tá? Então, esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. De achar que CCS, eu só vou me preocupar com a CCS do tanque se o laticínio for pagar pela qualidade. Esse não pode ser o nosso pensamento. A gente tem que pensar que a CCS do tanque, do leite do tanque, reflete a saúde do meu rebanho.
Se a CCS do tanque tá alta, a saúde de úbere do meu rebanho não tá legal. E se a saúde de úbere do rebanho não tá legal, ele não tá produzindo o que ele precisa. E a mastite, ela é uma doença que ela evolui. Se hoje eu tenho animais com mastite subclínica, tá? Provavelmente essa mastite subclínica, ela já tá um passo a mais para evoluir para mastite clínica. Então imagina, você ter um rebanho que você não controla a célula somática do tanque, então você não sabe quais são os animais que estão positivos, quais são os animais que estão negativos, e aí os casos clínicos eles vão continuar aparecendo recorrentemente. A gente não vai falar de caso de mastite clínica aqui, mas saibam que uma vez que o animal ele tem a presença da mastite subclínica, ele já está um passo na frente de desenvolver a mastite clínica. Tá? Então, não pensem em CCS de tanque como apenas o caminho para a bonificação. Lembrem-se que mais importante do que a bonificação é a saúde do úbere. Animal sem saúde de úbere não produz leite, não adianta. Tá? Então, se você está indo para a propriedade rural e está só verificando o que está acontecendo ou não sabe nem como que está a CCS de tanque da propriedade rural, saiba que isso não é a forma correta de agir. Você deve fazer a avaliação para entender o porquê ou como está essa CCS. Tá? Então, se você está numa fazenda, né, vamos dizer que a sua realidade é a seguinte: Ana, eu tô numa região em que eu trabalho em fazendas e aqui na região o laticínio ele não paga por qualidade. E as fazendas que eu trabalho não tem análise de CCS individual. Ninguém faz isso, a gente não sabe nem para que lado que tá a situação. O que eu posso fazer? Bom, a partir de hoje, então, você pode começar a ir nas fazendas e começar a coletar leite de tanque para fazer a CCS individual. Existe uma lista de laboratórios da rede brasileira de qualidade do leite que você pode enviar essas amostras para poder fazer as análises de tanque e comece você a fazer esse monitoramento, porque a gente também não pode esperar que o laticínio faça alguma coisa, né? O ideal e na verdade o esperado é que ele faça, né? Mas o nosso trabalho, ele não tem que estar diretamente correlacionado com isso. A gente tem que lembrar que trabalhar a qualidade do leite significa monitorar, fazer a gestão de dados da fazenda. Você precisa que isso aconteça, porque senão não adianta a gente produzir uma ração maravilhosa, não adianta você fazer uma reprodução bem alinhada, porque o seu animal, ele tem valor genético, mas ele não produz o leite que ele deveria produzir. Você tem uma alimentação ótima, maravilhosa, super bem balanceada, mas ele não come o que ele deveria comer. E também ele não vai produzir o que ele deveria produzir, porque a mastite, ela tá ali no meio, fazendo a quebra desse ciclo que deveria acontecer. Ela entra e fala, não, essa reprodução não vai ficar legal. Ela entra e fala, não, esse animal ele não vai comer bem, ele não vai produzir leite. Ah, ele vai perder um teto. Imagina o valor genético de um animal que tem o teto perdido. Como é que você vende esse tipo de genética se esse animal ele tá com o teto perdido? Então a gente tem que começar a pensar nas outras situações que são reais e que existem e que são impactadas pela CCS de tanque. Não só a questão da bonificação. A gente tem que pensar que, beleza, ótimo que a gente vai conseguir bonificação, mas isso não pode ser a justificativa principal. Eu tenho que ter a consciência do valor da CCS de tanque, eu tenho que ter a consciência do que eu preciso de fazer para reduzir essa CCS de tanque, porque isso representa saúde do animal. Se eu me preocupo com a saúde do trato reprodutivo, porque é onde o animal vai gestar e é por onde o animal vai parir, se eu tenho consciência, se eu tenho preocupação com a saúde de trato gastrointestinal, pensando em rumen, né, em intestinos e tudo mais, porque é ali que o alimento vai ser processado, eu tenho que me preocupar com a saúde do úbere, porque é no úbere que o leite é produzido. Como ter uma fazenda que produz leite, vende leite e o sustento da fazenda é o leite, se eu não me preocupo com a saúde do úbere? Não tem como. Então assim, Ana, eu entendi, eu tenho a consciência que a CCS de tanque ela é importante para medir, é um termômetro para medir a saúde do úbere do meu rebanho, mas eu tô perdido, eu não sei por onde começar. Ou melhor, nenhuma fazenda que eu trabalho trabalha com isso, né? Faz isso.
ótimo, aproveite esse momento como uma oportunidade para você abrir campos de atuação. Trabalhe com a qualidade do leite, ofereça as coletas de leite de tanque para poder ver como que está a CCS, mostra para o produtor que quando ele se preocupa com a CCS de tanque e isso reflete a saúde do útero e dos animais, ele está se preocupando em aumentar a produção de leite. E não são práticas de manejo complicadas, tá? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está aqui falando de analisar, pegar o leite, coletar e mandar esse leite para o laboratório. É isso. E aí o resultado vai vir para você. Qual que é o seu trabalho em toda essa dinâmica que a gente está conversando? Ter o pote para poder coletar a CCS individual e mandar para o laboratório. Só isso. Se vocês precisam de indicação de aonde que eu compro o pote, o que vai acontecer, não se preocupe que eu vou colocar aqui na página explicando para vocês qual que é o pote para coleta de leite de tanque para CCS individual. Eu vou mostrar para vocês qual que é. Eu posso fazer uma lista de locais em que vocês podem encontrar isso na internet. Joga na internet, coloca lá assim, ó, pote para coleta de CCS do leite. Mercado Livre tem isso. Por que eu tô falando com vocês, abrindo esse leque de opções? Porque não adianta eu vir aqui falar com vocês, controla a CCS, reduz a CCS, tal, se você não tem nem o primeiro passo, que é o resultado da CCS. Então vamos voltar um pouquinho e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado de vocês começarem a coletar o leite do tanque, você técnico, tá? Se o laticínio ele já faz essa análise, ótimo, você vai pedir para ele o laudo. Se o laticínio não faz essa análise, tudo bem, faça você. Conversa com o produtor, fala com ele o preço, olha, eu vou enviar e tal, então vamos fazer isso? Vamos. E aí você mostra para ele a importância que vai ser esse trabalho, o que ele vai ter de lucro com isso, aumentar em 20% a produção do leite dos animais, ter a certeza que o animal sadio está comendo o que ele precisa de comer, tá? Então, faça a análise de CCS. Não adianta você ir fazer cultura microbiológica para saber se tem Streptococcus agalactis se você nem sabe a CCS do tanque da propriedade rural. Então, a primeira coisa, né, o tema da live, como abaixar a CCS do tanque. Mas antes de saber como abaixar, a minha pergunta para você é, você sabe qual o valor da CCS de tanque da fazenda que você trabalha? Essa é a primeira informação. Sim, Ana, eu sei o valor. Aí eu te pergunto, então a gente vai seguir por esse caminho. Sim, Ana, eu sei qual que é o valor da CCS de tanque. Aí eu vou te perguntar, ela está abaixo ou acima de 500 mil? Se ela estiver acima de 500 mil, aí a gente vai entrar dentro da árvore decisória. Beleza, CCS acima de 500 mil. O que eu tenho que fazer? Avaliação de mastite clínica, se o teste está sendo bem feito, se esse leite de mastite clínica tá indo ou não tá indo pro tanque. Se tiver indo, a gente vai ter que parar de colocar. E o segundo ponto, análise do leite do tanque para Streptococcus agalactis, porque ele pode estar impactando, tá? Aí a gente volta na árvore decisória. Ana, a CCS do meu rebanho está abaixo de 500 mil, mas ela ainda é acima de 200 mil. E eu quero abaixar, eu quero estar abaixo de 200 mil. Bom, aí a gente vai ter uma outra árvore decisória, inclusive a gente vai fazer depois uma live sobre ela, que é, estou com a CCS abaixo de 500 mil e acima de 200. Como reduzir para menos de 200? A gente vai ter que conversar sobre as rotinas de ordenha, né? Sobre as avaliações de CCS individual ou de CMT individual. A gente vai ter que trabalhar mais essas informações, tá? Agora, se você está do outro lado, tá? Que é, Ana, estou numa fazenda, mas eu não sei nem se esse é um problema que eu tenho nela. Eu não sei nem se eu preciso de abaixar a CCS, porque eu não sei o valor da CCS. Ótimo, então você já descobriu o problema que você tem. Você não tem o dado. Como que você vai implementar a verificação de teste da caneca? Como que você vai implementar a cultura microbiológica no tanque se você não sabe nem o valor da CCS? Então vamos voltar um pouco aí nas informações. Não tem o dado, não tem problema. Vamos criar. Você ainda vai passar muito tempo nessa fazenda. Você precisa de começar a gerar dados. O melhor dia para começar a criar dados foi ontem. O segundo melhor dia é hoje, tá?
tá? Então, hoje, você vai na fazenda, a partir de agora, tá? Quem vai na fazenda daqui pra frente, tá? Nessa semana ou na semana que vem, o que a gente vai combinar? Vou soltar aqui, então, as informações de como que você consegue o pote para fazer a coleta da CCS individual, e aí você vai conseguir os potes de coleta de CCS individual, os equipamentos que você precisa para coletar a CCS individual, e a partir daí, nas próximas visitas que você for nas fazendas, tá? A partir do mês que vem, você vai coletar o leite do tanque das fazendas que você não tem a CCS, e a partir daí a gente vai construir junto o que você vai fazer em cada fazenda. Porque é o seguinte, gente, eu sei qual que é o problema, porque eu já passei por ele. No início da minha profissão, há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com qualidade de leite, eu ficava perdida na fazenda. Eu chegava assim e falava, gente, é tanta coisa que eu tenho que fazer, mas para que lado que eu vou? Como que eu começo a trabalhar a qualidade? Eu quero melhorar, às vezes o produtor ele já queria melhorar. E aí, né? Como que a gente faz esse andamento dentro da fazenda? A gente vai conversar sobre tudo isso, tá? Hoje, o que eu quero que vocês lembrem e que a gente trabalhe junto. Faça sempre a coleta de CCS de tanque, pra gente poder saber como que ela tá acontecendo. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas e aí, com qual frequência que eu faço essa coleta para CCS de tanque? Você pode fazer a coleta a cada 30 dias. Não tem problema, a gente não precisa de uma coleta a cada semana, a cada 15 dias, não tem necessidade. Para a CCS de tanque, faça a coleta uma vez por mês. E daqui 2, 3 meses você já vai ter um histórico do animal, da propriedade rural. E logo no primeiro mês de análise de CCS de tanque, você já vai ter uma ideia do que está acontecendo na fazenda. A CCS de tanque, ela está em 1 milhão, em 2 milhões ou ela está em 500, em 600? Se você não gera dado, você não consegue trabalhar a qualidade. E aí, a qualidade ela começa a virar uma coisa meio difícil, muito complexa. Ou a qualidade a gente começa a imaginar que ela só vai ser atingida se eu comprar o produto X, se eu implementar o produto Y, se eu fizer o protocolo daquilo. E na verdade não. Você não precisa desses implementos a mais. Se você produz os dados e se você faz a gestão desses dados, eu tô falando pra vocês, gente, só não, né, porque é muita coisa, mas com rotina de ordenha, com os testes de diagnóstico e o acompanhamento dos dados, a gente precisa de dados. Você consegue tranquilamente resolver o problema da mastite. É uma coisa tranquila no sentido literal da palavra? Eu fiz os dados hoje, amanhã já tá tudo resolvido? Não, mas quando você tem o dado, você sabe de onde você vai e para onde você vai. Se você não tem dado, você não sabe para onde você vai, porque você não sabe nem onde é que você tá. Então assim, como saber quais práticas implementar? Se você não tiver os dados para saber onde você tá, você não sabe para onde que você tem que ir. Tá? Então saiba dessa importância. Para baixar a CCS de tanque, eu preciso de saber o valor da minha CCS? Não, Ana, mas por que eu preciso de saber esse valor? Porque se você não sabe o valor que você está, você não sabe para onde que você quer ir. Às vezes você está querendo reduzir a CCS de tanque, mas na hora que você vai fazer a CCS de tanque, ela está em 150. E aí, você quer reduzir para quanto? Precisa? Sendo que a gente já sabe que abaixo de 200 mil já é um valor que significa que o meu rebanho está sadio? Precisa de gastar energia, já que a CCS de tanque já está abaixo de 200 mil? Não precisa, tá? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Como que você vai abaixar se você não sabe de onde que você está, para onde você quer ir, tá? Mas quando a gente pensa em práticas de rotina de ordenha, práticas de manejo, basicamente para abaixar a CCS de tanque, verificar se a mastite clínica, o leite de mastite clínica não está indo pro tanque, tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa seria a verificação do Streptococcus agalacti. Essas são as duas primeiras coisas. Cheguei na fazenda, tem os dados de CCS de tanque tá alto, essas são as duas primeiras ações que você tem que fazer. Não tenho dados de tanque, então assim, você até pode pensar nessas rotinas, né, nessas avaliações, mas faça um passo atrás, colete o leite do tanque, para aí a gente entender realmente como que tá o caminhar dessas informações, tá? Então fiquem ligados, porque eu vou soltar aqui depois
como é que chama? Quando a gente faz tipo uma avaliação, eu vou trazer para vocês as informações que vocês precisam para começar a coleta de CCS, tá? Não se preocupe, a gente tá junto nessa, a Milk-Care, ela tá aqui para realmente ajudar você que quer trabalhar com qualidade do leite, tá? Então fiquem por perto que a gente vai se ver muito essa semana em todas as nossas lives de aquecimento, porque no dia 10 de outubro a gente tem um encontro marcado. E para participar desse encontro, você tem que entrar no link da nossa bio e se inscrever de forma gratuita no nosso evento Domine a Mastite. Então a gente se vê em breve, muito em breve. E até mais. Tchau, pessoal!